E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou levantar uma questão que está ligada ao vídeo anterior, em que nós falamos do Nemo 80 e dos calls para chamar aquelas funções que estavam na BIOS dele. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista e vou deixar um link aqui em cima para você, tá bom? Bom, o ponto que eu queria levantar nesse vídeo é o seguinte. Lá quando nós fazíamos uma instrução call, então chamávamos lá uma função dentro da BIOS, do Nemo 80, e depois ele retornava para o programa principal que chamou aquela determinada subrotina, e ali continuava o processamento. Bom, mas como que o processador sabe, depois de ter entrado na subrotina, para onde ele tem que voltar? E nós poderíamos pensar que existe um registrador dentro do processador que guarda qual que foi aquela posição de memória e que no momento em que tem uma instrução RET, ele recupera essa informação do registrador e retorna lá para o ponto onde ele parou. Bom, se fosse assim, significa que eu fazer uma instrução call dentro de outra instrução call, ou seja, fazer um call, chama uma subrotina, dentro dessa subrotina eu colocar um outro call, não seria possível porque ele vai sobrescrever o registrador e vai dar uma bagunça danada. Mas por incrível que pareça, isso funciona. Bom, então a forma como a instrução call trabalha não é bem assim de usar um registrador. E eu vou mostrar para você aqui como que a instrução call faz essa questão de retornar para os pontos corretos, mesmo tendo um call dentro de um call. Bom, pessoal, e aqui está resumida essa questão que eu levantei na introdução, que, bom, estava lá justamente esse trecho para explicar a instrução call, que tem um call lá de uma subrotina. Então, ele vem para a subrotina, executa a subrotina, e quando encontra a instrução RET, ele volta para a instrução imediatamente após o call que originalmente chamou a subrotina, né? Bom, e aí o ponto justamente é como que o processador sabe onde parou para poder voltar para a próxima instrução. Bom, a resposta, simplesmente falando, e aí a gente poderia encerrar o vídeo e tal, mas não é bem assim, é que ele faz isso através de uma pilha de dados, ou stack. Talvez você tenha já ouvido falar de estouro de pilha. Tem até um site famoso aí na internet que fala sobre ciência da computação, programação, etc. Chama-se Stack Overflow, né? Que é estouro de pilha, né? É nesse sentido, tá? Então, é esse stack que existe nos sistemas computacionais até hoje, é muito utilizado, que é o que a instrução call utiliza, mas eu vou explicar melhor para você como isso funciona, tá? Então, o stack, esse A é um A que vem do inglês, em que o som dele é uma mistura entre o A e o E, então fica aquele, não é bem stack, né? Então fica stack. Então, meio dessa forma aí. Muito bem, então, instrução call e o stack. O stack, como o próprio nome diz, é uma pilha, né? Se você for procurar a tradução de stack para o português, é pilha. Criada reservando-se uma área de memória, normalmente uma memória RAM, devido à dinamicidade e ciclo de leitura e escrita. O que eu quero dizer com isso? Bom, temos aqui stack é uma área de memória. E como a gente pode fazer diversos calls, como a gente viu até nos vídeos anteriores, na verdade, no vídeo anterior, em que eu fazia aquelas chamadas das funções lá da BIOS, a gente chama várias vezes, né? Então, se você tivesse uma memória que fosse uma memória EEPROM, né? Uma memória EEPROM nem se fala, né? Ficaria difícil de nós toda hora gravarmos uma informação dentro dessa área de memória, porque ou a memória demoraria, ou então você teria um vencimento do ciclo de escritas. Também vou deixar aqui em cima para você, caso você não entenda bem o que eu estou falando a respeito de memórias, eu fiz um vídeo sobre memórias, tá bom? Então, você pode assistir se você quiser, do link aqui em cima. Bom, e aí, continuando, o stack ele é operado como uma fila, com entrada e saída do tipo LIFO, Last In, First Out, ou último dado que entrou é o primeiro a sair.
Então a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui numa animação, como que funciona o stack, tá? E aí vocês vão ver que ele é como se fosse uma fila, em que vamos imaginar que essa fila, a última pessoa que entrou na fila é a primeira que vai sair da fila a hora que você for desempilhar essa informação, tá certo? Vamos ver melhor no exemplo aqui, vai ficar mais claro, olha só. Então vamos supor que eu tenho esse programa aqui, tá? Do lado esquerdo. Okay? Ele começa lá na posição 0, eu tenho lá um load para carregar um valor do registrador B para o C, aí eu tenho uma instrução call. Imediatamente após eu tenho um add A,B e depois um halt. E aqui essa chamada de subrotina é a subrotina que está logo aqui embaixo, em que vamos supor que ela comece no endereço 10. Ela está alocada lá na minha memória começando no endereço 10. E aí lá ele vai ter um load de um valor fixo para o acumulador, depois vai fazer um load do acumulador para o registrador D e por fim ele tem um hatch aqui que faz retornar para o programa principal. Como eu disse que a pilha ela vai armazenada em alguma área de memória, vamos supor o seguinte, que a minha pilha está alocada na posição de memória 2500 hexa. Tá? Então eu tenho a minha pilha aqui do lado direito, e lá na posição 2500 eu tenho um valor 0, e aqui para baixo, por enquanto, não vai importar o que está escrito, tá certo? Então vamos supor lá, estou executando o meu programa, e aí eu chego na minha instrução call. O que vai acontecer nesse momento, pessoal? Nesse momento, vai ser guardado o endereço de memória onde está sendo executado a instrução, mais 3, mais o valor de 3 bytes. Ou seja, eu estou aqui na posição 1, o valor que ele vai armazenar é esse que está em vermelho aqui embaixo, é 4. Com isso, ele sabe para onde ele tem que voltar, gravando o quê? Na pilha, e não um registrador interno. Então, ele vai pular um byte, isso é uma coisa importante. Ele vai pular um byte, se eu definir que a minha pilha começa no endereço 2500, ele não começa escrevendo no 2500. Ele vai começar a escrever em um byte antes, uma posição de memória antes. Então, ele vai sempre andando para trás. Então, 2500 ele vai começar escrevendo no 24FF, que é o endereço imediatamente anterior, e no 24FE, porque o endereço ele é de 16 bits, não é isso? Então, ele vai pular para trás e vai guardar o quê? O endereço para onde ele tem que voltar, que é o endereço da instrução call atual, mais 3, como eu disse. Em seguida, o que vai acontecer? Ele vai saltar lá para a subrotina, muito legal, muito bacana, vai executar o que tem que executar e vai chegar na instrução hatch. Quando chegar na instrução hatch, ele vai recuperar esse valor, que é o valor que foi o último a entrar, não é isso? Então vai ser o primeiro a sair dessa pilha, ele vai ser desempilhado para dizer para onde ele tem que voltar. E aqui essa questão da pilha é o que vai permitir eu colocar um call dentro de outro, como nós vamos ver no exemplo seguinte, tá bom? Então aqui chega na instrução hatch, ele recupera para onde eu tenho que voltar? Tem que voltar para a posição 4 da minha execução, né? A posição de memória 4, endereço 4. E aí ele retorna para aquele endereço, executa a instrução add e finalmente chega na instrução halt, finalizando o programa. Bom, e como que nós definimos onde começa a pilha? Para isso, existe um registrador no processador que ele não guarda o endereço para onde tem que voltar após uma instrução call, mas ele guarda qual é a posição da pilha que nós estamos atualmente. E quando a gente inicia o programa, essa posição é a posição onde começa a pilha. Então, normalmente, quando eu vou utilizar instruções call, o mais correto, caso isso não tenha sido feito pelo sistema operacional, pelo programa monitor, eu tenho que definir onde vai a minha pilha, tá certo? Então aqui, logo no endereço 0, aqui o que a gente tem? Vai se carregar o valor 2500 no registrador SP, que é um registrador de 16 bits para poder caber toda essa informação. Então é assim que nós indicamos onde a nossa pilha começa. E esse valor é o topo da pilha. E o topo da pilha ele está no endereço mais alto. E a pilha, como eu falei, vai andando para trás. Então ele vai para o 24FF, 24FE, FD, FC e assim por diante, vai andando para trás. Quando eu começo a execução do programa e eu carrego o valor 2500 para o registrador SP,
Então ele vai definir o SP, ou seja, onde da minha pilha eu estou no momento. Estou no topo, estou no 2.500, que é o topo da pilha. Em seguida, o que vai acontecer? Quando eu chego na instrução call aqui, o que ele vai fazer? Ele vai preencher a pilha para baixo e o stack pointer agora, o ponteiro de onde está a minha pilha, ele vai para o endereço mais inferior aqui de onde tem preenchido. Então, como eu falei, né? Ele não utiliza o endereço de topo da pilha, ele pula 1 byte, e aí ele vai andar 2 bytes para trás escrevendo informação, e ele vai colocar no endereço mais inferior o valor desse endereço dentro do registrador SP, que é o stack pointer. Okay? Então, o stack pointer nesse momento vai ter 24FE, e aí ele faz o salto de programa, executa a instrução hatch, e aí quando ele retorna, o registrador do stack pointer, que é o SP, volta para o valor 2.500, dizendo que a pilha agora subiu. Algumas coisas importantes que você vai observar quando nós fizermos uma simulação aqui. O valor que está lá na pilha, ele não vai apagar, ele não vai zerar esse valor, ele vai ficar lá. Não que isso seja um problema, mas alguém pode achar estranho no momento em que estiver executando um programa, falar, poxa, tá preenchido aqui essa minha pilha com valores, sendo que eu já estou lá em cima da pilha. Mas é assim mesmo, tá? Ele não apaga os valores que já tem. Ele simplesmente aponta para onde que eu estou na pilha agora, e a partir dali ele vai sempre subindo quando houver hats, ou vai descendo quando houver instruções call, certo? Agora a gente consegue entender como que vai funcionar a instrução call se nós tivermos um call dentro de um call. Porque não é simplesmente um registrador, mas é uma pilha que diz a sequência em que os retornos vão acontecer. Olha só. Então tá aqui o meu stack direitinho. Então no início do meu programa eu vou carregar lá o valor do stack pointer, como sendo um valor 2.500. E aí, no momento em que eu chego nessa instrução call sub 1, ele vai gravar para onde ele tem que voltar, que é justamente esse endereço 7, tá certo? Muito bem. A partir daí, ele vai saltar para a subrotina 1. E aí, quando executar a subrotina 1 e chegar nesse call sub 2, o que ele vai fazer? Ele vai preencher de novo com uma posição para a qual ele tem que voltar. Então, repara que ele vai enchendo a pilha. Sempre que tiver uma instrução call, ele vai acrescentando mais um registro na pilha. E aí, quando chegar na instrução sub 2, o que vai acontecer? Ele vai recuperar esses dados da pilha. Então, o que vai acontecer? Obviamente, o stack pointer ele vai descendo. Então, na primeira chamada de subrotina, ele vai para o endereço 24FE. Depois, ele vai para o endereço 24FC. Se eu tivesse um outro call, ele ia de novo andar -2. Então, FC, FB, FA. Então, ele ia andar para o 24FA. E assim por diante. Então, agora, quando eu chegar na instrução hatch, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para o endereço 0016, ou seja, ele vem para cá para a instrução hatch. Essa instrução hatch remete ao endereço 0007. Ele volta aqui para o endereço 0007, executa a instrução add e chega no route. Legal? Então, é assim que a instrução call funciona. Vamos fazer um exemplo prático aqui? Bom, pessoal, e agora para nós fazermos um exemplo prático, eu vou utilizar o VS Code com o simulador, que fica bem fácil da gente ver aqui. E aí, uma das vantagens da gente ter um simulador no computador, muitas vezes é essa, algumas coisas que nós queremos enxergar que estão acontecendo dentro do processador, com um simulador fica muito mais fácil. Então, vou abrir aqui o meu VS Code com um programinha aqui. E você vai conseguir acompanhar, basta você ter o VS Code instalado e as extensões. Teve um vídeo que eu expliquei a respeito da simulação. Se você tiver com vontade de fazer a simulação, mas não sabe como, dá uma olhada no link que eu deixei aqui em cima do vídeo em que eu explico como fazer passo a passo a simulação de um programa Assembler para o Z80 usando o VS Code, tá bom? Vamos lá fazer então um exemplo prático aqui. Bom, pessoal, e eu estou aqui com o programinha para nós fazermos o teste do stack com a instrução call. Então, essa é a minha pasta do meu workspace. Vou abrir aqui o arquivo .code workspace.
Lembrando que se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada na minha lista de vídeos e eu tenho lá um vídeo a respeito de como usar o VS Code para tanto criar um programa para o Z80 e compilar, assim como simular, tá bom? Então tá lá um episódio a respeito do VS Code com o Z80, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, só para a gente passar rapidamente pelo programa, é um programa em que eu defino aqui no início, né, o meu stack pointer para a posição 2.500, semelhante aos exemplos que eu falei anteriores, carrega um valor no acumulador, carrega um valor no registrador B, subtrai um do outro. Subtração aqui, só lembrando, tá? Não é bem o tópico principal, mas só para se saber, tá bom? Aqui é sempre o B menos o A e o resultado vai no A. Tá bom? Então não é o A menos o B, não. É B menos o A. Tá legal? Bom, em seguida faz a chamada do subrotina que está aqui embaixo. Na subrotina ele carrega um valor no acumulador, carrega um valor no registrador C, soma os dois e depois ele retorna. Quando retornar, vem para o load D,A e finalmente o halt. Legal? Bom, então eu vou só, para garantir, apesar de eu já ter o list, o OBJ e o SLD, eu vou fazer uma nova compilação. Então para isso eu vou abrir um terminal aqui, novo terminal, e aí eu vou executar o arquivo compile.bat, que é esse que está aqui embaixo, em que eu tenho lá o comando para chamar o compilador e as extensões que estão aí na tela para você, certo? Que eu já expliquei no vídeo anterior que eu falei a respeito do VS Code, mas está aqui o arquivo SLD, LST e o arquivo OBJ, são os arquivos necessários para você conseguir fazer a simulação. E no final aqui com o full path, a gente tem lá o arquivo .asm, que é esse programinha que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para nós executarmos a compilação, eu vou colocar ponto barra, invertida, né? Compile.bat, e aí quando eu executar, ele vai fazer a compilação, vai atualizar esses arquivos que estão aqui embaixo, LST, OBJ, LCLD, e a compilação foi feita com sucesso. Bom, então agora, o que eu vou fazer, tendo já os arquivos todos certinhos aqui, eu vou executar aqui o meu simulador, tá? Então vou em Run and Debug, dá um play aqui no simulador, lembrando que o simulador tem que estar selecionado aqui o Bear Z80, caso tenha algum outro simulador no seu VS Code, não esqueça de selecionar, senão ele não vai funcionar, tá bom? E aí, nós já estamos lá com o programa sendo simulado, ele vai ser executado passo a passo, e aí eu tenho a execução no momento parada na primeira linha aqui, executável, que é o load SP2500. Repara, tá, que atualmente aqui, o stack pointer, na verdade, ele está num valor que não é nem zero, ele está num valor, um endereço lá na frente, endereço DFF0. Eu nem teria, no caso, se a gente fosse pensar no CDM80, por exemplo, eu não teria nada alocado nesse endereço, nenhuma memória. Então, não iria funcionar esse stack pointer. E se você utilizasse instruções call, por exemplo, com uma situação como esta, não vai funcionar o seu programa, vai começar a travar, a dar problemas diversos. Então, a gente tem que definir ali onde começa, onde é o topo da nossa pilha. E é isso que eu vou fazer agora, executando essa instrução aqui. Então, eu vou apertar F11 e o F11 vai fazer com que a execução evolua para o próximo passo. Então, agora ele escreveu lá 2.500 no meu stack pointer e do lado direito eu já tinha preparado o simulador aqui com esse comando que está aqui, ó, "-mv", eu coloquei lá na inicialização do simulador, mas se você não tiver, basta você digitar aqui no console do debug, "-mv", 2.400, 272 posições de memória, que ele vai gerar essa telinha que tem do lado direito, e esse amarelinho para dizer que, como eu escrevi um valor no stack pointer, né, e aqui está SP, o amarelinho, é para dizer onde que foi marcado com o stack pointer o topo da nossa pilha. O topo da nossa pilha está aqui. E lembrando do que eu já expliquei nos slides anteriores, o stack pointer ele vai andando para trás, ou seja, a gente vai ver ele subindo aqui, porque os endereços menores estão para cima e os maiores estão para baixo. Muito bem, e aí ele vai fazer um load lá de um valor 7 no acumulador, que está aqui, ó. Então, veja que ele carregou 0,7, e aí ele vai carregar um valor 10 aqui no registrador B. Aqui ele está sendo exibido em formato de 16 bits, né?
mas se for só registrador B, tá o 10 aqui, legal. Vai fazer uma subtração, né? E aqui ele subtrai, como eu falei, né? B menos Y armazena o resultado no A. Então, subtração deu F0, muito bem. E agora nós entramos na subrotina. E repara o que aconteceu com o stack pointer. Agora ele está apontando para o endereço 24FE, bem como aconteceu lá no nosso exemplo, não é isso? Então agora, onde que está o ponto da minha pilha, o ponto atual da minha pilha? Ele está justamente nesse endereço aqui, que é 24F mais o valor E, ou seja, 24FE, não é isso? Ele está justamente aqui onde está o vermelhinho, tá bom? Muito bem. Vou continuar a execução aqui da minha subrotina. Carreguei um valor 0,4 para o acumulador, um valor 0,3 para o meu registrador C. Vou somar os dois. E aí agora a gente vai para o RET. E repara que o stack pointer, o que vai acontecer com o valor do stack pointer quando executar o RET? Tá vendo? Ele voltou para 2.500. Por quê? Porque a minha pilha agora voltou para o ponto inicial. Eu desempilhei. Como eu desempilhei, ele volta para o início da pilha, que é o endereço 2.500. Certo? E aí, em seguida, se eu der mais um F11 aqui, ele vai para a instrução route, e aí ao fim do programa eu posso apertar F11 quantas vezes for, ele vai ficar parado na instrução route. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. A simulação que eu tinha para mostrar para vocês era justamente essa. Espero que você tenha conseguido compreender aí legal, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, como que funciona a instrução call e o stack pointer. Espero que tenha ficado claro para você, mas se não ficou, deixa um comentário na seção de comentários abaixo. E no próximo vídeo eu vou falar a respeito de algo que talvez você tenha observado na execução desse programa e que é uma coisa muito importante também e muito utilizado em programas realizados em Assembler. É o seguinte, se você reparou, eu estava usando no programa principal o acumulador, pulei para a subrotina e usei o acumulador de novo. Mas ele vai bagunçar o valor do acumulador, né? Então, a hora que eu voltar, eu tenho que prever que a subrotina mexeu no acumulador. Será que tem algum jeito de salvar esse valor do acumulador em algum lugar? Será que eu tenho que ficar me preocupando em salvar no lugar da memória e depois recuperar? Bom, isso é uma estratégia, mas tem uma outra mais interessante, que você vai saber no próximo vídeo que eu vou lançar, tá bom? Então fica ligado aí. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.